Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Luiz Moreira e nós vamos dar início, então, à nossa roda de conversa sobre pacientes bariátricos. Uma roda de conversa multidisciplinar. Nós temos aqui a presença do nosso cirurgião bariátrico, Dr. Leci Marcondes. Nós temos aqui as nossas nutricionistas, a professora Luísa Volpe Simas, a professora Thaís. Nós temos o nosso grande amigo, biólogo, doutor em microbiologia, o mestre, né? O Bruno Zilber, e nós temos a nossa psicóloga, que vai trazer aí toda essa questão multidisciplinar para nós, para fechar o nosso corpo multidisciplinar, a doutora Aline. E eu vou moderar essa conversa aqui para vocês. Sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, e eu vou dar início, então, à nossa roda de conversa, e eu vou começar a apresentar os nossos participantes, nossos convidados especiais. Posso apresentar? Opa! Bom, pessoal, gostaria de apresentar a professora, né, a nossa nutricionista estrela, Luísa Volpe Simas, mestre, né, em medicina interna, né? Ela é especialista em nutrição clínica também, tem técnico em estética facial e corporal, e é a maior referência em nutrição estética nesse país. E eu tenho uma honra de falar que ela é minha amiga. Isso valoriza muito o meu passe. Imagina, Luiz, eu queria agradecer o convite. Estou aqui, primeiro, porque sou tua amiga, segundo, porque sou professora, né, do High Nutrition, e é um prazer estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe com vocês. Obrigado, Lu. É uma honra imensa a sua presença aqui para nós, tá bom? Bom, pessoal, e o nosso segundo convidado, o meu grande amigo, né, um presente que eu ganhei, o Dr. Leci Marcondes, mestre em cirurgia plástica pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E o último aqui, pessoal, eu não consigo, eu sou de Penápolis, e eu não tenho todo esse sotaque para conseguir pronunciar aqui o último item do currículo do Dr. Leci Marcondes. Eu vou passar a palavra para ele e acabar, então, de se apresentar e dizer que é uma honra imensa e obrigado por aceitar o convite, Dr. Leci. Olha, Luiz, eu que agradeço estar aqui com vocês. Realmente, esse assunto do paciente pós-bariátrico ou até do paciente bariátrico é um assunto que está no momento em que abarca também várias especialidades, e aqui essa troca de experiência, eu acho que vai ser muito salutar, tanto para quem está nos ouvindo, como para nós mesmos aqui, trocar nossas experiências, né? E agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, doutor Leci. Uma honra. E agora a nossa convidada, a nossa psicóloga, para trazer um equilíbrio nessa turma, a doutora Aline, psicóloga clínica cognitiva comportamental, graduada em psicologia pela Unimar, terapeuta comportamental, mestre em avaliação psicológica, tem MBA em gestão de pessoas pela FGV e membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Estão de brincadeira com esse grupo, Aline, né? Obrigado, é uma honra imensa, um prazer enorme conhecer porque nós estamos visualmente aqui pelo nosso primeiro contato, né? Por meio virtual, e gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade, é uma honra imensa ter você aqui nesse corpo, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha de fazer parte. Muito obrigada pelo convite. E, né, estou no meio de férias, então vai ser um tempo muito bom, acho que de aprendizado, não só, né, para quem está assistindo, mas, como o Dr. Leci disse mesmo, para, né, nós, um acompanhamento aí, paciente de forma singular e mais multidisciplinar. Então, eu que agradeço. Obrigado, Aline. Bom, pessoal, e agora eu tenho para apresentar uma pessoa que eu chamo de irmãozão, né? E ele intimamente me chama de irmãozinho, né? O Bruno Zilber, né? Biólogo,
CEO da Microbiota Scientific Solution, doutor em microbiologia, biólogo e microbiologista pela Universidade Mackenzie, consultor internacional em soluções científicas, especialista em novas tecnologias em vacinas recombinantes, né? E membro honorário da Associação Portuguesa e Francesa de Medicina Health Practitioner. É isso? Health Practitioner. Obrigado. O meu sotaque interiorano me atrapalha. Não permite, né, que você... É medicina natural, né? É medicina natural, medicina Heilprathiker é medicina natural, né? Eu fui lá pelas bandas lá e me pegaram ali. Bruno, eu gostaria de agradecer demais a sua disposição, sempre, a disposição que você sempre teve, a parceria imensa que você tem comigo e com o High Nutrition. Obrigado, é sempre uma honra, tá? Conversar e trocar conhecimento com você. Bom, primeiro a honra é minha. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e de todos que estão aqui também. Tenho certeza que hoje é o começo de uma admiração muito plena do que eu vou ver de vocês, né? Menos o Luiz não precisa falar muita coisa. E eu gosto muito de cirurgia bariátrica, de estudar as consequências, principalmente na diversidade da microbiota intestinal e as futuras consequências que isso pode ter. A gente ainda está engatinhando nesse assunto, mas eu me sinto honrado de estar aqui junto com todos esses profissionais. Tenho certeza que eu vou aprender e deixar claro, né, assim como a Aline falou, o tratamento bariátrico pós-cirúrgico, né, porque eu acho que a gente tem que fazer toda uma preparação antes, mas o pós-cirúrgico é o que necessita de mais acompanhamento mesmo. Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Eu acho que aqui a gente tem os principais profissionais que devem estar envolvidos com isso, né? Porque o gastro, ele praticamente lava as mãos, na teoria ele lava também, né? As mãos assim que acaba a cirurgia. Aí depois o pepino vai para o plástico, né? Então, eu acho que a gente vai poder orientar bastante e vamos aprender muito, que isso também é muito legal. Obrigado, Bruno. E a nossa última convidada, né, a nossa última estrela, a doutora Thaís, nutricionista clínica, mestre em ciências pela Unicamp, pós-graduada em biofísica quântica e formada em modulação intestinal e também especialista em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica pelo High Nutrition. Thaís, é uma honra imensa estar te recebendo nessa roda multidisciplinar para trazer aí, contribuir com os seus conhecimentos também na prática clínica. É uma honra imensa, Thaís. Eu que agradeço, professor Luiz. É uma honra para mim poder participar, contribuir um pouco com a prática clínica, né, no manejo do paciente pós-bariátrico. É uma honra estar com os colegas de profissão, com profissionais tão capacitados, que eu admiro, que eu acompanho o trabalho. E vamos ter um papo bem bacana, né, com práticas clínicas. A gente aprende, né? Eu falo que a gente vem, na verdade, passar um pouco do conhecimento, mas a gente acaba aprendendo muito mais com as experiências dos amigos, dos colegas, e é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Thaís. Nós somos muito felizes com a sua presença, viu? Bom, pessoal, passando a rodada de apresentações, né, o nosso corpo, né, aqui já compondo a nossa mesa redonda. Eu vou começar aqui colocando um questionamento. O Dr. Nessi Marcondes, pessoal, ele é mestre em cirurgia plástica, é um cirurgião plástico, e como o Bruno disse muito bem, né, após a realização da cirurgia, acaba sobrando muito desse paciente para o cirurgião plástico. Porém, doutor Nessi, a primeira coisa que eu gostaria que o senhor explicasse, nós sabemos que o senhor não é um cirurgião bariátrico, mas como autoridade em cirurgia, nós gostaríamos que o senhor explicasse para nós a questão do bypass, da cirurgia de bypass, e quais são os comprometimentos
que pode levar a esse paciente pós-cirurgia bariátrica, e isso vai despertar os cuidados dos profissionais da área de saúde. Ok, tá bom. É quase uma dissertação a resposta, mas eu vou procurar sintetizar, e se porventura não ficou bem esclarecido, a gente pode complementar posteriormente. Então, qual é o problema assim, que eu vejo em relação, como cirurgião plástico, na verdade? Quer dizer, o paciente ele emagrece, ele tem uma perda ponderal de 40, 50, 60 quilos. Há uma pequena diferença entre o paciente obeso mórbido brasileiro e o obeso mórbido americano. Esse é o primeiro item. O brasileiro, na verdade, ele vai fazer uma cirurgia quando ele está aí com 100, 105, esse é o peso médio dos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica. Enquanto que o americano, ele pesa 300 quilos. Perfeito. Né? Então, quer dizer, aí você já tem um tratamento totalmente diferenciado posteriormente, né? Quer dizer, para o cirurgião plástico, quer dizer, a abordagem é bem distinta. Então, a nossa abordagem, ela fica mais ou menos próximo de uma cirurgia estética, mas com um diferencial, porque como a gente estava conversando anteriormente, você pega um estômago de 2 litros, reduz para 50 ml, faz uma derivação intestinal e a outra parte você esquece, vamos chamar assim. Então, tem um encurtamento. Depois você me corrige tudo isso, hein, Bruno? Daí tem um encurtamento intestinal. E aí, por melhor que ele se alimente, ele pode ter uma nutricionista em casa, uma cozinheira em casa, ele não vai conseguir absorver suficiente, porque o estômago dele são 50 ml. E isso vai acarretar no quê? Aos nossos olhos como cirurgião. A primeira coisa é a anemia. É um paciente que tem uma anemia crônica. Por quê? Porque, primeiro, quando vão se tratar a anemia desse tipo de paciente, eles só tratam o quadro anêmico, normalizou, esquece. Ele vai voltar a ter anemia novamente. E a gente sabe que uma anemia crônica leva a uma deformidade de hemácia, etc., que aí o professor Luiz fala muito melhor do que eu, o Bruno, né? E aí você não vai ter aqueles carreadores necessários, enfim. Você vai ter uma deficiência de B12 nesse paciente, né? Vai levar o paciente à depressão, né, doutora Aline? Pela deficiência de B12. E aí é uma cascata de elementos que vão se sucedendo pela falta de uma complementação alimentar, de uma suplementação. E aí você vai ter baixa de colágeno, de elastina, então ele vai ter flacidez e excesso de pele, que são coisas distintas, né? A gente confunde flacidez tegumentar com excesso de pele. São coisas totalmente diferentes, uma coisa da outra. Então, e aí você vai ter o tipo de abordagem. Óbvio que quando você faz o procedimento cirúrgico para esses pacientes, você tem que ter os exames clínicos, tem que estar ok, ele tem uma perda, na verdade, sanguínea a mais do que o normal, ele é muito sensível a qualquer alteração metabólica, então você tem que ter, vamos supor, se um paciente normal, aí você pode operar até com 12 de hemoglobina, você vai ter que ter para ele uns 14. Você tem que chutar lá em cima, porque se ele perder 4 pontos, a recuperação dele é muito mais lenta. Então, não é aquele paciente que você fala assim, olha, tem um pouquinho de anemia, come bife de fígado, né, doutora Luísa? Bife de fígado, e isso daí vai repor o seu sangue, a sua hemácia. Não, esse paciente não vai ser assim, vai ter que suplementar, vai ter que tomar algumas medicações até endovenosas para poder ter um equilíbrio e ter uma recuperação razoável. Então, é um paciente extremamente sensível ao pós-operatório, tanto assim que nós hoje não recomendamos, dependendo da cirurgia, do volume que você vai retirar, mais do que 2 cirurgias associadas no mesmo procedimento. Muito bem. Pessoal, só para contextualizar o quanto isso é impactante para nós no Brasil,
os últimos dados que eu tenho da cirurgia bariátrica no Brasil são realizadas cerca de 65 mil cirurgias por ano no Brasil. 54 mil pela saúde suplementar, pelos convênios, e 11 mil pelo sistema público de saúde. Nós somos o segundo país em procedimento de cirurgia bariátrica no mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos. Como o doutor Leci descreveu muito bem a diferença do obeso mórbido, daquele que é indicado nos Estados Unidos para esse tipo de cirurgia, e aqueles no Brasil que são indicados para esse tipo de cirurgia. Bruno, meu amigo Bruno, doutor Bruno Zilber, essa cirurgia de bypass, Bruno, ela acaba fazendo ali aquela... Doutor Leci, me corrige se eu estiver enganado, ela acaba fazendo uma derivação, um desvio ali, né? E o alimento acaba não passando pelo duodeno, que é um local muito importante para a liberação dos sais biliares e também de enzimas digestivas e lipases pancreáticas. Bruno, gostaria que você falasse do impacto dessa cirurgia, principalmente ali relacionado a essas substâncias que são importantes para a digestão e absorção de nutrientes, mas também o impacto dessa cirurgia, Bruno, na nossa microbiota intestinal, na nossa microflora ali. Bom, primeiro eu tinha um monte de pergunta que o doutor Leci já até respondeu. Eu ia perguntar sobre recuperação de cirurgia plástica no bariátrico, realmente, então ela é mais prejudicada, né? Sem dúvida. Bom, e também, como o doutor Leci bem falou, aqui o nosso parâmetro de corte, né, para operar um obeso é muito baixo. Eu, por exemplo, já teria tido indicação para bariátrica umas 4 vezes na minha vida e sempre com reeducação alimentar eu fui atrás. E um grande problema é que o CID, né, o Cadastro Internacional de Problema de Obesidade, coloca a obesidade como um erro metabólico, um problema metabólico, e isso está completamente incorreto, né? A obesidade, se ela não for um problema endócrino, ela é um problema comportamental e não metabólico. O erro metabólico é causado por uma falta de autoestima, ansiedade, estresse, um monte de outro problema que tem que ser tratado à cabeça e não a cirurgia, né? Eu falo que um paciente bariátrico, ele opera o estômago, mas continua obeso na cabeça, né? Eu já vi bariátrico pegar o número 1 do McDonald's, bater no liquidificador e tomar. Nossa. Eu já vi isso. Né? Então, esse acompanhamento psicológico é fundamental, nutricional e plástico, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala do bypass especificamente, a gente está ligando, o estômago ele fica extremamente reduzido, né, com aproximadamente 50 ml, então a gente não tem nem tempo de exposição digestiva suficiente. E como se isso não bastasse, a gente está ligando o estômago diretamente no jejum proximal. Né? Então, a gente são 2 problemas. Né? O primeiro é exatamente o que você falou, a gente está pulando a borda em escova intestinal, o lugar onde a gente mais vai absorver aminoácidos e vitaminas lipossolúveis. Então, já pensar que tudo isso aí está prejudicado e nada disso a gente vai absorver. Tá? O segundo é que quando a gente fala de vitaminas lipossolúveis ou até mesmo lipídio, a gente precisa de todo o empenho do fígado e da vesícula biliar, onde a gente vai ter a liberação de sais biliares, ácidos biliares, para favorecer a composição das micelas e a futura absorção, né? Porque lipídio não é absorvido, ele entra por fusão de membrana, né? Então, o maior problema, quando a gente fala da microbiota intestinal, a gente tem que separar os 2 eixos, né? A cirurgia derivativa, ou seja, boca, esôfago, estômago minúsculo e direto jejuno, ali a gente tem um prejuízo da microbiota intestinal distinto da alça bilipancreática, que é aquela que está com o estômago excluso. Porque a gente tem praticamente 1 metro ali de alça bilipancreática que leva o duodeno, que leva o ducto duodenal e o efeito pancreático. E a gente também tem um pedaço do intestino delgado que tem uma colonização ali que é preocupante. Né? Então a gente tem 2 desbioses acontecendo de forma diferente. Uma no tráfego normal do intestino, que já não é mais normal, né, derivado, e a outra na alça bilipancreática, que também é muito importante, é uma microbiota difícil de se estudar, a gente consegue estudar através de pulsões endoscópicas, então numa endoscopia, por um reparo cirúrgico, ou por algum motivo que você tem que dar uma olhada ali, como é que ficou a cirurgia,
ele, através de agulhamento, consegue tirar um pouco do fluido luminal da alça bilipancreática. E a gente vê coisas distintas, né? A primeira coisa, já para, pelo menos, acalmar os obesos, tá? Os bariátricos, quando a gente compara a microbiota intestinal de um obeso, ela é pior, por incrível que pareça, ela é pior que a microbiota intestinal de um paciente bariátrico. Quando você pega a microbiota de um obeso e coloca num ratinho, ele engorda. Quando você pega a microbiota intestinal de um paciente bariátrico e coloca no ratinho, nada acontece. Isso não quer dizer que a microbiota do paciente bariátrico é boa, mas quer dizer que ela é mais diversificada do que a do paciente bariátrico. Ela tem uma alfa-diversidade maior, o que sempre está relacionado com uma melhora da microbiota. Independente de você comparar a firmicutes com bacteroidetes, né? Uma microbiota diversificada é aquela que mais provoca o seu sistema imunológico e mais deixa ele pronto para uma resposta, tá? Então, quando a gente avalia o trânsito normal, né? Boca, esôfago, microestômago e jejuno, a gente percebe uma coisa: a microbiota se alimenta do quê? A microbiota se alimenta daquilo que a gente chama de resíduo. Uma pessoa normal, com uma digestão competente, ela tem um determinado resíduo. Uma pessoa sem processo digestivo tem outro resíduo. E aí a gente começa a aumentar resíduos no nosso intestino que a nossa microbiota nunca entra em contato. Excesso de proteína, excesso de lipídio não digerido. A gente começa a aumentar a sensibilidade alimentar, né, que é a alergia tardia tipo 3, produção de anticorpo contra a comida, o que leva a leaky gut. Leaky gut leva uma endotoxemia sistêmica, então ele começa a ter processos inflamatórios sistêmicos, hepáticos. Isso falando do trânsito natural, né? Agora, quando a gente vai lá por onde não passa comida, que é muito pior, ali a gente tem uma microbiota que a gente não tem acesso. Como que eu vou alterar a microbiota da alça pancreática se não passa comida por ela? Não é? Então, ali, primeira coisa, ali a gente não tem resíduo. Que bactérias vão sobreviver onde não tem resíduo? Bactérias que produzem a própria comida, são bactérias autótrofas, que não são comuns da nossa microbiota intestinal. E nessa alça bilipancreática, a gente tem SIBO, excesso de crescimento de bactéria no intestino delgado. Então, além de ter microbiota errada, tem um monte dessa microbiota errada que constantemente, através da anastomose entre a alça bilipancreática e o jejuno, você está contribuindo para uma microbiota intestinal errada. Tá? Parece um caos. É um caos. A gente está mudando o sistema digestório inteiro da pessoa. Isso não tem como não alterar a microbiota intestinal. Mas ele é um caos que está sendo estudado, é um caos que está sendo proposto agora, por causa da microbiota intestinal, um novo tipo de cirurgia, que a gente chamaria de mini bypass. Até mesmo a gente deixaria uma ligação entre o estômago excluso e o pequeno estômago, que é deixaria uma ligação lá por cima, caso a gente precisasse ter acesso a esse estômago, né, excluso. Então, muita coisa boa está vindo por aí, mas o que me surpreendeu de 2019 para cá foi essa demonstração que a microbiota do paciente bariátrico é mais diversificada do que a de obeso. Isso é muito interessante, porque a microbiota de obeso ela é muito perigosa para o obeso, extremamente perigosa para o obeso, e mais perigosa ainda para os filhos dos obesos, né? Quando você contribui com uma microbiota intestinal obesa para uma criança, isso é terrível, Então, é disso que a gente sabe por enquanto, né? Estamos com um caos sem controle. Você está mudo, Luiz. Bruno, perfeito, explanação perfeita, eu acho que foi bem esclarecedor para todo mundo, inclusive a sua explicação da modificação da microbiota naquela região que está exclusa, e é a grande responsável pelos gases e o odor fétido das fezes também, né, Bruno? Também, é porque assim, quando a gente tem proteína não digerida, sim, o resultado dessa digestão é amônia e sulfito de hidrogênio. E quando a gente fala de odor, mau odor, a gente não está falando simplesmente de um mau odor, é tóxico. Né? O cara que solta um pum desse do seu lado, ele é tóxico, ele tinha que ser multado. Porque se você tragar aquele pum, você vai queimar suas vias aéreas. Né? É ácido sulfídrico, sulfuroso e sulfito de hidrogênio. Olha o que apareceu aí, ó. Nossa, Kai, Sâmia. Pedir a bênção para o papai. Parece que abençoe, minha filha. Eu fiz.
Que bom que ela puxou para a mãe, né, Bruno? Hã? Que bom que ela puxou para a mãe, não? Graças a Deus, né? Ela não tem barba, né? Obrigado. Bruno, muito bem. Trazendo essa modificação que você descreveu muito bem dos nutrientes, agora eu vou aproveitar, né, essa colocação sua e vou levar para a nossa amiga, né, para a nossa especialista, né, Luísa Volpe Simas, nossa especialista em nutrição e estética. Lu, eu acho que assim como o Dr. Leci, grande parte desses pacientes acabam chegando até você, né? Então, nós temos o cirurgião gastro ali, mas esse paciente, ele acaba indo, buscando o cirurgião plástico, como o Dr. Leci descreveu muito bem, existe uma diferença do excesso de pele e da flacidez. Mas esse paciente, ele também vai acabar apresentando a flacidez ali, exatamente por toda essa colocação que o Bruno descreveu. As alterações da absorção de nutrientes, as alterações que nós temos dessa microbiota também, isso acaba trazendo muito impacto. Então, eu gostaria, Luísa, que você conseguisse descrever como, na sua experiência clínica mesmo, as grandes dificuldades que você encontra no paciente bariátrico e, principalmente, algumas estratégias de como reverter isso, né? Como conseguir que esse paciente responda aos seus procedimentos. Então, vamos lá. Assim como o Dr. Leci falou, né, a gente tem hoje um apelo muito grande pela cirurgia bariátrica em relação à estética, né? Então, a gente de pacientes operando que talvez não teriam necessidade em relação à doença metabólica, né? A gente sabe que realmente a obesidade está correlacionada com comorbidade, mas aqui no Brasil, como a gente falou, há esse apelo pela estética, pelo corpo mais esculturado. Então, a gente acaba realmente tendo pacientes. Então, na minha prática clínica, eu tanto recebo pacientes que vão se submeter à cirurgia bariátrica e posteriormente à plástica, e a minha grande área de atuação como a estética, muitos pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica e que hoje estão aí em cirurgia plástica, né? Então, acho que um pouquinho antes da cirurgia, a gente já tem alguns fatores que nos mostram essas deficiências nutricionais no consultório de nutrição estética, que é realmente a flacidez, como a gente conversou. Mas, assim, a flacidez, na verdade, ela já existia no paciente obeso, só que ela não aparecia, porque a gente tem um tecido subcutâneo ali preenchendo todo aquele tecido. E a grande questão do tecido tegumentar, principalmente da derme do obeso, é o processo de glicação, né? Então, a gente tem aí um estado hiperglicêmico nesse paciente, um estresse oxidativo, todas as citocinas liberadas pelo tecido adiposo que geram esse processo de glicação, né? E esse processo de glicação na pele, ela vai diminuir a densidade da derme, então eu vou ter menos colágeno, menos elastina, menos glicosaminoglicanas, principalmente o ácido hialurônico, e quando o paciente se submete à cirurgia bariátrica e ele perde aquele acolchoamento do tecido adiposo, aí sim vai aparecer realmente a flacidez. Então, ele já tinha um tecido debilitado, ele já não ingeria proteína o suficiente para fazer essa densidade dérmica acontecer, ele já tinha o processo de estresse oxidativo, o processo de glicação. Então, é uma consequência já de tempos de obesidade e sobrepeso também, né? E, obviamente, que potencializado com a restrição vitamínica, mineral e proteica, principalmente, porque se a gente não tem o aporte proteico necessário, eu não vou fazer músculo, eu não vou fazer tecido conjuntivo de maneira geral, né? Então, ali a parte de derme, cartilagem, metabolismo ósseo, e a gente vê, todo mundo fala, eu tenho flacidez. Se você tem flacidez, com certeza
certeza você tem osteopenia e osteoporose, porque uma está interligada à outra. É tecido conjuntivo, só difere o tipo do tecido, né? Então, na minha conduta clínica, se o paciente vem para mim e vai se submeter à bariátrica, eu já faço um pré-operatório de aporte proteico para que ele consiga melhorar bastante essa síntese de proteínas estruturais, né? Então, coloco lá, jogo a proteína lá em cima, faço suplementação de silício, faço suplementação também de antiglicantes como NAC, carcinina, coenzima Q10, né? Que é o antioxidante mitocondrial, ácido alfa-lipóico, para que ele se submeta à cirurgia e que realmente seja aí efetiva e ele tenha esse aporte para guardar. E já no pós-operatório, eu uso colágeno hidrolisado nos primeiros dias já, né? Então, ele começa com a refeição no copinho, aquele 30 ml ali do copinho do café. Eu uso o colágeno líquido, a gente tem aí, né, na indústria, colágeno líquido, que é super bem digerido, porque ele não vai conseguir, né? Então, o whey protein, ou colágeno, são estratégias que a gente pode começar imediatamente, até para não deixar que a flacidez ou que a sobra de pele vai acontecer, né? E quanto mais peso ele tiver, mais sobra ele vai ter quando ele reduzir esse peso. Mas a qualidade dessa pele, né? E a queda de cabelo e a unha, que são 2 fatores aí super importantes, porque assim como a gente faz proteínas estruturais em relação à derme, a queratinização, né, quando a gente pensa em cabelo e unha, ela também é dependente de proteína e de micronutrientes, né? O ferro, principalmente, é um dos fatores nutricionais associados com o eflúvio telógeno, né? Então, não é à toa que pós-gestacional ou pós-bariátrica é a mesma coisa, a gente, né, desvia esses micronutrientes. E quando o paciente daí se submeteu à cirurgia e ele é bariátrico, né, e ele vem para o preparo da cirurgia plástica, a mesma coisa, até porque as complicações cirúrgicas, e o doutor Alessi pode, né, me dizer se estou certa ou se estou errada, mas no paciente bariátrico é altíssima. Ele tem dificuldade de cicatrização, ele faz decência, ele faz né, uma série de complicações cirúrgicas que é pela falta do aporte nutricional, né? Então, eu preciso de aminoácido para fechamento de ferida, preciso de arginina, que é precursora aí de óxido nítrico para chegar a esses nutrientes, né? O próprio status de ferro, como o doutor falou, a gente vai ter um aporte diminuído de oxigenação para fazer o processo de cicatrização. Zinco, a gente sabe que o paciente acaba depletando muito pelo estresse oxidativo da própria cirurgia plástica, né? Então, são inúmeros fatores. Agora, o grande problema é que, normalmente, eles vêm pra gente quando? Quando eles já passaram pela intervenção e daí tá lá com a ferida aberta, necrosada, que daí você precisa, né, usar terapias. No meu caso, na clínica, eu trabalho em equipe multidisciplinar, então a gente usa ozônio, a gente usa LED, a gente usa microcorrente, a gente usa uma série de outros tipos de terapia junto com a terapia nutricional para recompor aquele processo que não está adequado, né? Mas tem como a gente minimizar. Eu acho que isso que é o grande segredo, né? Saber trabalhar a hora certa de colocar os nutrientes, de orientar em relação à ingesta alimentar, né? Às vezes o paciente sai da cirurgia e como ele tem aquela dificuldade de se alimentar, ele não coloca nutrientes, ele vai buscar alimentos com pouco valor nutricional, né? Então, a nutrição acho que entra muito nessa parte de orientação em relação ao consumo alimentar e de suplementos. Muito bem, Lu, obrigado pela excelente explanação. Eu acho que ficou muito claro para todos, né, que as possíveis intervenções, os possíveis cuidados, né, e como que é também a nutricionista atuando nessa área que você atua, pode trabalhar em conjunto, né, principalmente com o cirurgião plástico, né, e até mesmo antes, né, preparando o paciente para conseguir ter um resultado mais adequado dessa cirurgia. Pessoal, olha só, dentre os principais efeitos colaterais, né, da cirurgia bariátrica, descritos principalmente, né,
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós temos fraqueza, devido à baixa ingesta de alimentos, desidratação, problemas de cicatrização, anemia, sarcopenia, depressão. Isso daqui me chama muito atenção. A automutilação, ela é presente em 50% dos pacientes pela cirurgia bariátrica. Xerostomia, gases e odor fétido nas fezes, o dumping, né, que é algo que acontece também devido à passagem rápida de alimento pelo estômago, um alimento com alta carga de gordura ou de carboidratos, que leva a sudorese intensa, taquicardíaca, fraqueza, diarreia. Na experiência do paciente, parece que ele vai morrer quando ele tem a síndrome de dumping, né? E hérnias também é muito comum. Falando nesses efeitos colaterais, Thaís, nós temos uma cirurgia, então, que vai reduzir muito a questão da absorção de nutrientes, e isso vai reduzir drasticamente. O paciente, ele, como o Dr. Leci descreveu no início, nós estamos falando de 50 ml. Alguns pacientes, na verdade, nem 50 ml conseguem. Alguns pacientes ficam entre 30 e 50 ml de ingestão. Então, você tem uma redução drástica, né? Principalmente desse aporte calórico, que muitas vezes o paciente não consegue fazer, e você tem uma utilização muito intensa do seu organismo de fontes de energia secundárias, principalmente do quê? Do seu tecido adiposo. Então, você tem uma quebra muito intensa desse tecido adiposo, liberando nessa corrente sanguínea os ácidos graxos e glicerol, e isso vai para um órgão muito, mas muito especial, que é o fígado. E aí, eu gostaria muito que você colocasse para nós o cuidado, o que a nutricionista pode fazer com esse paciente, para que esse fígado consiga suportar essa sobrecarga metabólica, e, ao mesmo tempo, dar condições para que esse paciente consiga manter ali uma certa homeostase, né? Devido às importantes funções que o fígado tem no nosso organismo. Bom, na verdade, nós já tivemos bastante explicação sobre as complicações, né, que nós podemos ter aí na pós-bariátrica nesse paciente. E quando esse paciente chega, como a Luísa falou, muitas vezes ele já vai chegar numa debilidade muito grande. E o que é importante a gente observar é que esse paciente, para chegar a uma cirurgia bariátrica, anterior a isso, provavelmente ele tinha uma obesidade, um quadro inflamatório muito importante, uma alteração de microbiota e um fígado que já tinha toda a sua função já prejudicada, né? Então, a gente pensando que o fígado vai ter o papel aí de detoxificação, e muitas vezes esse paciente, por uma alteração de microbiota, por uma alteração digestiva, porque nós temos aquele ditado popular, né? Nós somos o que comemos. E aí eu gosto muito de complementar isso. Nós somos o que comemos, digerimos e absorvemos. Então, parte do princípio que nós temos que comer o alimento que tenha um nutriente, né? Mas mesmo se eu consumir o alimento que tem nutriente, uma proteína, para que eu tenha os aminoácidos, se o processo digestivo está prejudicado, eu vou falhar a absorção, na liberação desse nutriente e, consequentemente, na absorção. E esse paciente, provavelmente, ele já vem com todo esse quadro alterado, com o fígado já sensibilizado, muitas vezes por uma toxina bacteriana, então exposição de LPS por bactérias. Então a gente sabe, como o Bruno já explicou para a gente, que o obeso, ele tem uma baixa diversidade da microbiota, né? E muitas vezes essa microbiota com uma característica de bactérias mais tóxicas. E esse fígado, que está muito próximo aí do intestino, vai sofrer com essas exposições de LPS, que são esses lipopolissacarídeos. Então a gente tem que pensar que o paciente ele já vem desse quadro inflamatório. Quando ele faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter essa alteração de microbiota, mas ele tem ainda uma cascata inflamatória, né? Embora tenha estudos já mostrando que a redução do diabetes tipo 2, a mudança da microbiota, o papel dos ácidos biliares, né? Então, o fígado
tem a produção do ácido biliar primário e a microbiota vai fazer essa metabolização em ácido biliar secundário. E quando esse ácido biliar secundário se liga em alguns receptores específicos, né, como o Toll-like receptor 5, né, o TGR5 ou FXR, a gente tem uma rota de desinflamação, principalmente quando eu tenho esse receptor no fígado, na célula de Kupfer, que são as células hepáticas. Na verdade, eu vou ter uma redução do LPS, que é uma toxina, né, endotoxina, e uma redução da gordura no fígado. Então, esse paciente, quando ele vem da pós-cirurgia bariátrica com um quadro de um fígado que sofreu já com muitas intoxicações, e aí a gente pensa que esse paciente que tem uma perda de gordura mais abrupta, porque a própria cirurgia bariátrica vai condicionar isso, a célula de gordura, ela armazena muitas toxinas, né? Então, essa liberação que vai acontecer numa velocidade aumentada, vai também sobrecarregar esse fígado. Então, a estratégia nutricional, na verdade, primeiro, a gente pensar a questão do alimento e na digestão, a digestibilidade. Porque muitas vezes, esse paciente, mesmo que ele está com pequenos volumes, por não tolerar volumes grandes na pós-cirurgia, mas muitas vezes ele coloca alimentos que tem uma carga proteica, com uma proteína de difícil digestibilidade. Então, às vezes é um alimento líquido, mas que a proteína está intacta, né? Então, na minha prática clínica, a primeira estratégia que eu tenho, além de, claro, estimular pequenos consumos de alimentos, com alimentos com uma carga nutritiva maior, com flavonoides, né? Alimentos que vão ir para a cascata da anti-inflamação, eu penso muito em enzimas digestivas, porque esse paciente, ele já vem com uma alteração digestiva e até pelo próprio processo cirúrgico, a enzima digestiva não vai atuar com satisfação, porque a gente tem uma redução, né, uma mudança de microbiota de estômago até pela própria cirurgia, e a própria estimulação da digestão. Então, eu gosto muito de trabalhar com enzimas digestivas nesse paciente, pensando também na questão da microbiota. Então, uma das queixas que acontece muito, isso eu recebo no consultório, o paciente pós-bariátrico, ele tem muitos gases e aquele né? Muitos gases com cheiro fétido, né? E não tolera proteína, é um paciente que não tolera proteína. Ele come, a gente vai, a Luísa também acho que pega quadros assim, a gente tenta colocar proteína nesse paciente e é mais difícil. Então, na minha prática clínica, eu gosto bastante de aminoácidos, né? Até para, antes de corrigir, eu tento corrigir essa parte digestiva com enzimas digestivas, mas eu gosto também de usar aminoácidos com esse paciente, até para que esse fígado não fique sobrecarregado, porque quando a gente tem uma má digestibilidade, eu vou ter uma sobrecarga, eu vou ter moléculas, macromoléculas aí, mal digeridas, lesionando mais esse intestino, causando mais esse leaky gut e, consequentemente, esse fígado mais sobrecarregado. Então, eu penso em estratégias de enzimas digestivas, um aporte nutricional com alimentos que vão reduzir a inflamação desse paciente, e aí a gente tem bastante estudos relacionando a cúrcuma, né, com esse quadro de melhora da inflamação, de melhora dessa cascata inflamatória, e, consequentemente, tudo que eu melhoro em inflamação e digestão, eu vou poupar o fígado, né? Então, pensando que esse órgão, ele sofre bastante nesses pacientes pós-cirúrgicos, mas não nos pós-cirúrgicos, porque eu vejo hoje que quando o paciente já tem essa alteração de microbiota, e muitas vezes os exames das transaminases hepáticas, elas não vão ficar em valores de referência para que se tenha um diagnóstico de uma doença hepática. Mas quando eu tenho oscilação das transaminases, isso já mostra que é um fígado que está sofrendo com uma morte de hepatócitos não programada. Porque o que mostra um fígado que está mais saudável é uma morte de hepatócito programada, onde as enzimas hepáticas ficam numa constância. E aí, quando a gente observa
observa um paciente que ele já tem essas transaminases flutuando, né, mesmo dentro do valor de referência, eu já entendo que esse fígado está tendo morte de hepatócito. E aí, o porquê? A gente tem que tentar entender, rastrear o que acontece com esse paciente. Qual que é a rota, né? Ele está com uma disbiose acentuada, esse fígado está muito sobrecarregado com toxinas bacterianas, ou então até, eu tenho bastante experiência também com a desparasitação, né? Então, a gente pouco se fala de vermes, né? A gente pensa que, não sei o Bruno, porque o Bruno trabalha muito com isso, acho que ele vai poder explanar melhor, mas o fígado ele tem muitas toxinas, né? Acumula-se muitas toxinas no fígado, e hoje a nossa intoxicação por metais tóxicos, solventes, que são os poluentes mesmo, né? Fica no fígado, e isso atrai vermes. Por quê? Porque com o leaky gut, com essa perda da permeabilidade do intestino, os vermes que antes ficavam ou morriam no estômago com um pH mais ácido, né? E se não morria, tinha um intestino com mucosa íntegra e ia para o cocô. Hoje, a gente já vê esse quadro de acloridríase ou hipocloridríase, com um aumento da permeabilidade intestinal, onde esses parasitas, eles atingem a circulação sanguínea e ali eles passeiam. E no fígado é muito comum ascaris lumbricoide, né? Muito comum. E esses vermes, eles passeiam e ficam estimulando o sistema de defesa. Então, muitas vezes, a doença do fígado, esse fígado do paciente já comprometido, pode ser toxinas, mas pode ter um verme ali que está comendo, né, literalmente, esse órgão por dentro. Então, no manejo clínico, tentar entender, pensar nesse paciente que ele está pós-cirúrgico, mas ele tem uma história anterior de uma cascata toda inflamatória, um fígado sensibilizado, pensar nas individualidades bioquímicas e digestivas, né, das intolerâncias, e tentar minimizar esses danos, né, com suplementação, com alimentação, mas na minha prática clínica eu tenho bons resultados quando eu trabalho a questão digestiva com enzimas, aminoácidos, a parte alimentar de conscientização, e aí o papel importante que a Aline com certeza vai explanar para a gente com mais propriedade, do emocional, da parte psicológica, porque eu tenho muitos pacientes que pós-cirurgia bariátrica, ele se olha no espelho e não se reconhece mais, ele perde totalmente a identidade, porque ele pensa, ele tinha uma visão do que ele era antes, né? Então, fez a cirurgia, mudou essa questão do que ele consegue digerir e absorver. Mas o emocional ali ainda está muito bagunçado, né? Então, eu tenho isso também muito no consultório desse paciente que, ao se olhar no espelho, ele não se reconhece e perde essa identidade. Então, o manejo é um manejo multidisciplinar, e aí eu vejo o papel de cada profissional tratando esse paciente, e a gente contribuir para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E é possível sim. Quando a gente entende e faz as individualidades desse paciente, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes ele tem ainda uma rota inflamatória, mas o profissional que ouve a queixa do paciente, porque é ele que sente todas as queixas, né? Então, o profissional que ouve e tenta entender o que acontece e procura estratégias para amenizar as individualidades, a gente tem muito sucesso. Maravilha. Obrigado, Aline. Obrigado. Parabéns pela explanação. E agora, né, a nossa... A Aline ficou com uma cereja do bolo, né? Como o Bruno já tinha dito, né? Aline, quando nós falamos do paciente bariátrico, é um paciente que nós já sabemos que vem da obesidade. Hoje, nós temos aí a obesidade como uma doença inflamatória, como um distúrbio metabólico, mas, como muito bem o Bruno disse, é uma doença comportamental. E aí, é muito mais fácil, né? A gente é uma questão de facilidade. Muitas vezes o paciente ele não busca essa modificação de estilo de vida e é muito mais fácil para ele achar que a cirurgia, não, eu vou lá, faço a cirurgia, pronto, eu emagreço e está tudo resolvido na minha vida. E mal ele sabe o quanto que nós, profissionais da área de saúde, nós vamos ter que nos esforçar e pensar e raciocinar
para manter a saúde dele pós essa cirurgia. Né? Então, a gente acha que todos aqui, todos os profissionais que estão aqui nessa roda, eu acho que é muito consciente em nós a importância da psicóloga. E você é uma psicóloga clínica, cognitiva e comportamental. Então, eu gostaria que você explanasse para nós, Aline, exatamente essa questão comportamental desse paciente da obesidade, também dessa questão que a Thaís bem disse, muitos pacientes acabam não se reconhecendo após o resultado da cirurgia, como se ele tivesse perdido a identidade dele. Algo que me chama muita atenção, né, descrito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu acho que é um negócio assim, me chama muita atenção, é saber que a automutilação está presente em 50% desses pacientes pós-cirurgia bariátrica. Uhum. Tá, perfeito. Bom, vocês trouxeram conteúdos, assim, super relevantes, por isso que eu acho essa importância da questão multidisciplinar, fazer todo sentido no tratamento. Por quê? Porque existe realmente essa questão do comportamento, né, que se a gente for avaliar o que é alimentação, né, o que significa para cada um. Se a gente, né, pensar mais focado nisso, tem a questão nutricional que vocês trouxeram, então essa importância da questão, né, mais nutricional. Tem a questão afetiva, que muitas pessoas descontam, né, vamos usar esse termo, no alimento, as próprias emoções, ansiedades, sejam elas questões boas ou ruins, né, emoções. Eu fui promovido, então eu vou comer, eu mereço um jantar. Tem toda essa questão também cultural. Então eu vou na casa de alguém, sempre tem um banquete, eu chamo alguém para sair para comer. Então o alimento, né, ele acaba sendo algo gratificante, tem uma afetividade, algo que as pessoas, né, que geram esse bem-estar. Então é muito comum que as pessoas, principalmente, né, que tenha já um traço ou comportamental na família ou genético, algo assim, se identifique muito com isso. Então a gente vê muito assim, até famílias italianas, pessoas que realmente têm mais esse de massa, né, sempre ter uma maior tendência a acontecer isso. Mas se a gente pensar, né, que nós somos seres biopsicossociais, então a gente precisa pensar realmente, eu tenho que cuidar do estado meu, né, biológico e fisiológico, endócrino, enfim, da parte psicológica e da parte social também. É lógico que a gente tem que fazer inicialmente uma anamnese muito completa para verificar de onde vem isso, porque assim, podem ser, né, apesar da gente não focar no tratamento cognitivo, comportamental, o passado, eu preciso ter um contexto de onde veio isso, se pode ter sido bullying na escola, se pode ter sido, né, algum trauma. Então, tem muita coisa que eu preciso, né, sentir até desse paciente para falar, não, então tá bom, essa ansiedade por a perda, por exemplo, era na criança, perdi meu pai, gerou, o alimento era algo que eu usava, né, e uso até hoje para ter essa gratificação. Mas é lógico que tem todo um ciclo, às vezes, né, não dá para abranger tudo aqui, mas eu me alimento, depois vem a culpa, né, gera todo um processo, aí eu me alimento de novo, né, eu falo que é um ciclo aí de ansiedade e de transtornos alimentares que podem surgir depois. Mas eu acho que o principal é isso. O Dr. Bruno falou alguma coisa que eu acredito muito, e eu tenho visto no consultório, na área clínica, fazer essa anamnese, né, a gente sabe que nós somos, né, tá tudo integrado, então eu não consigo só tratar a mente, então tá bom, você tem uma compulsão, vamos tratar isso, e ok, não, eu vou verificar, você está acompanhando com algum médico essa questão, principalmente, né, pós-bariátricos, porque daí tem essa questão do ferro que vocês trouxeram, de vitaminas, da depressão que o doutor trouxe também, falando, né, que a falta de vitamina B12, até a questão própria do sol, a energia, né, assim, de sair no sol, vitamina D. Então, eu faço uma mega variação. Eu falo que eu sou uma psicóloga integrativa, mas nesse sentido, assim, que eu não posso olhar só, né, a parte mental, eu preciso olhar de onde vem isso. Tá ok, não é uma ansiedade funcional ou uma depressão funcional, então nós vamos tratar agora, né, a parte, então, mais aí psicológica. E aí,
na terapia cognitiva, qual que é a tríade que a gente avalia desse paciente, né, e acredita muito que um pensamento, né, que o seu pensamento gera uma emoção, um sentimento que acarreta um comportamento. Então, através dessa tríade, né, cognitiva que a gente chama, a gente tenta romper esse ciclo. Então, por exemplo, agora, né, numa época de pandemia, tem aumentado muito, até no consultório, não só compulsão alimentar, mas eu vejo assim, essa questão de pessoas procurando, né, fazer a cirurgia bariátrica, tentar, né, aproveitar esse momento, mas por quê? Porque existe algo que está ali, de alguma forma, incomodando, né, uma emoção ali, e então ele quer se livrar daquilo, aí ele vai pela comida ou vai pelas compras. Então são compulsões que a gente tem que avaliar, né, que tipo, se a pessoa sabe identificar o que é uma fome física, o que é uma fome aí mais emocional, né, e até uma compulsão que eu não consigo lidar, que acaba sendo os pacientes mais bariátricos. É lógico que aqui, né, como o Bruno disse, a gente não espera tanto ter um peso muito acima. Eu acho que o principal é assim, eu estou pensando em fazer uma bariátrica, eu estou acima do peso, porque alguém, né, trouxe, eu não sei exatamente quem colocou isso, mas muito bem mencionado. O quanto que eu acho que eu fazendo a cirurgia resolveram todos os meus problemas, eu vou ficar magra, eu vou ficar bem, e gera muitas outras coisas, né, essa questão da identidade, da autoestima, né, da autoimagem, a questão, né, da pele mesmo, da flacidez. Eu tenho muitos pacientes que falam, Aline, agora eu não vou mais na praia porque eu não tenho coragem de pôr um biquíni. Então, é um sofrimento muito grande. Se a pessoa, né, o paciente não estiver aberto e antes fazer esse pré, né, a gente fala esse pré-operatório, durante, tem psicólogos hoje, até médicos que ajudam até no âmbito hospitalar, assim, quando está lá para fazer, para ajudar no estresse, para ajudar, né, na questão da ansiedade, diminuir isso, dar aquele aporte para o paciente, e depois no pós também, porque imagina, o prazer da pessoa era o alimento, né, era onde ela descarregava talvez, ou colocava todo o prazer dela, e aí ela vai ter uma restrição alimentar, né, comer pouco, sim, tudo muito difícil nesse sentido, né, além da restrição, tem outras questões, por exemplo, eu não vou sair tanto mais socialmente, se eu for numa festa de aniversário, todo mundo vai comer, eu, né, fico olhando, porque ela tem o desejo, aquilo mentalmente, psicologicamente, se não tiver resolvido, ela tem né, o impulso e a vontade de comer, mas o corpo já não suporta. Então, né, essa questão que traz também a depressão, que traz depois, porque a pessoa fala, nossa, eu achei que ia ser mais feliz, mas onde eu vou canalizar agora, talvez, um bem-estar, onde que era o alimento que trazia esse prazer. Então, o que a gente faz é um trabalho todo, né, desde o início, mas depois, assim, com metas a curto, a médio e longo prazo, então, do que vai acontecer, trazer muito essa psicoeducação para o paciente, do que né, vai acontecer, que não é só fazer a cirurgia, mas tem todo, depois, né, algumas questões que ele vai ter que resolver por si mesmo e aprender a ter outras habilidades, outras atividades. Então, se eu tinha, né, esse impulso mais de descontar no alimento né, minha sensação de bem-estar, onde eu posso colocar isso? Vamos tentar, então, incluir uma rotina, mudança de hábitos, trazer uma questão muito integral. Não dá para falar que é só, né, a questão da terapia se ele não mudar comportamentos, hábitos e se olhar de forma diferente. Que mais? Questão da microbiota, né, que vocês falaram, eu também acho muito importante, que é o que eu falei, assim, hoje, quanto que a gente não vê isso, que por uma deficiência nutricional, vem os pacientes assim, nossa, tá com depressão, e aí você, né, busca, é lógico, a gente não vai na terapia só para, né, eu falo, não precisa estar com transtorno ou estar muito mal, a gente pode ter essa questão de um autoconhecimento, eu quero mudança de hábitos, então um aconselhamento, eu vou ao psicólogo. Mas eles vêm muito com esse diagnóstico, estou com depressão, uma fadiga constante, estou super mal, choro, algumas coisas, e aí quando você investiga junto com o psiquiatra, por exemplo, né, integrativo, que eu gosto muito, eles falam, ali, ele está com a defasagem, então vamos entrar com a suplementação, tudo, e vai melhorando tudo junto. Então, eu acho que esse olhar é importante, que a gente está fazendo aqui hoje, assim, ter um olhar não só para terapia, não só para nutrição, né, não só para a área médica, mas assim, como um todo, porque acho que está tudo muito interligado e, né, acho que é por aí. Aline, olha,
muito obrigado pela sua explicação e já confesso para você que eu aprendi uma palavra nova que eu vou agora usar em todas as minhas aulas. Eu tenho uma paixão por estudar doenças neuropsiquiátricas e doenças neurodegenerativas. E agora, mais do que nunca, eu vou começar essas aulas sempre falando que nós somos seres biopsicossociais. Eu adorei isso, eu adorei. Obrigado, de verdade mesmo. Ah, imagina. A tua cara, professor. Eu parei no psico. Oi, Bruno? Eu parei no psico, eu sou um Você ser parou- psico. Eu não sou muito social. Você é biopsico só, né? Eu sou bem psico, não sou muito social. E você sabe que agora as pessoas falam até, incluem o espiritual, né? Então, a biopsicossocial, daí tem a questão até espiritual mesmo, não de religião em si, mas de eu procurar um propósito de vida, ter um significado. Eu acho que isso também é importante, né, Pro? Eu tenho essa percepção também, com certeza. Bom, pessoal, nós fechamos a nossa primeira rodada de perguntas e agora eu vou voltar para o Dr. Leci Marcondes. Dr. Leci, gostaria de deixar nesse momento aberto para o senhor fazer alguma explanação da experiência do senhor, que de repente não tenha sido aqui contemplada nos comentários, e também deixar aberto para o senhor fazer então essa explanação e até mesmo fazer alguma pergunta antes. E assim a gente faz mais uma rodada então de perguntas entre nós, tá bom? Tá ótimo. Bom, eu acho que, foi colocado tanta coisa aqui, né? O assunto, ele é multidisciplinar mesmo. Eu vejo essa carência no paciente pós-bariátrico. Não que as equipes de cirurgia bariátrica, eles têm também nutricionista, psicólogo e tal, mas depois que eles realizam a cirurgia, os pacientes continuam acompanhando, mas quando passa depois para a cirurgia plástica, parece que eles querem meio que se desligar dessa vida anterior, vamos chamar assim, e começam a procurar outros profissionais, né? E nessa segunda etapa, lógico que eu sempre procuro me ligar com nutricionista, com psicólogos, para que encaminhe esses pacientes, porque eles necessitam de uma continuidade de tratamento, que eu acho que isso é fundamental. Aqui, no que nós estamos conversando, dentro do que a Aline colocou, tem uma porcentagem, além da automutilação, né, mas tem o alcoolismo também, que está aí cerca de 40% dos pacientes se tornam alcoólatras, né? E você tem também um outro aspecto importante, que é o reganho de peso, numa mesma porcentagem também, né, de 40% a 50% desses pacientes. E eu vejo assim, eu tenho um desenho, não sei se vocês já viram, que é de uma paciente obesa e sai de dentro dela uma paciente rejuvenescida, vai. Uhum. Aquilo é uma... eu falo que aquilo é uma propaganda enganosa, né? Porque, na verdade, ela sai toda bonita, magrinha, com tudo em ordem, e, na verdade, o resultado de uma pós-bariátrica não é dessa forma, né? Você vai ter um excesso de pele, dependendo do quanto emagreceu, tremendo, uma flacidez enorme, então, e aquelas coisas, né, que os pacientes me falam também do aspecto psicológico, porque, na verdade, eu costumo, quer dizer, meu negócio é cirurgia, cortar e resolver, mas eu vejo o paciente como um todo, na verdade. Então, eles me falam o seguinte: nossa, eu consigo cruzar as pernas agora, né, doutora Aline? Hoje eu consigo cruzar minhas pernas, eu consigo colocar uma bota, né? Então, são coisas que, se você não pergunta para o paciente, ele nunca vai te falar isso, porque é uma coisa parece boba, ela conseguir cruzar a perna, mas é algo que deve incomodar muito uma mulher quando ela não consegue cruzar a perna dela, né? Não sei, né?
Mas eu queria fazer um aspecto que nós conversamos dentro desse aspecto do própria cirurgia plástica, é o seguinte, são as hérnias, né? Porque como você tem, né, Luísa, como você tem tem 2 pontos, as hérnias e o seroma, né? O seroma é um líquido que se forma pelo atrito, na verdade, da gordura junto com a aponeurose, no cola, vamos falar assim, numa linguagem mais tranquila, e não há uma adesão da gordura junto na aponeurose, e há um atrito. Lógico que dentro do atrito, dentro do atrito, você tem os linfáticos que começam, então, a sair, e uma das causas também é a hipoproteinemia, enfim. Aí, professor Bruno, todos vocês aí são doutores nesse aspecto, nem vou me aventurar a falar muito, mas você vai ter alguns déficits nutricionais que você vai levar a você ter mais seroma líquido, que fica entre o abdômen e a parte muscular. E que, posteriormente, você... O que é que acontece? Que você depois... Estamos trabalhando o doutor Leci, viu? Doutor Leci, o Borges mandou um aviso que alguém desligou a câmera. Mas eu estou vendo a Aline, estou vendo o senhor, a Luísa e o Bruno. Só se pode ser a Thaís que tenha desligado a câmera, não sei se foi a Thaís, mas é por isso que está aparecendo eu. Não, a gente eu desliguei. Vocês estão me vendo? O senhor está concentrado mesmo, mas o senhor está de parabéns. Não fui eu que desliguei a câmera, né? Não. Não foi o senhor. Mas voltando, só para terminar, finalizar, você tem o seroma, que é um aspecto importante. Eu chamo de pseudoseroma. Não sei se vocês já viram. Quando o paciente já fez a cirurgia de abdômen e cicatriz umbilical e a região pubiana. A maioria dos cirurgiões fala, não, isso daí vai absorver, isso daí vai sumir, é só um edema e tal. Na verdade, lógico, depois de 40 anos de cirurgia, você vê bastante coisa, né? Então, eu comecei, o primeiro que eu reabri, porque ela falava tanto disso, eu reabri, eu percebi que ela teve vou chamar de pseudoseroma subclínico, alguma coisa assim, porque você não faz o diagnóstico nem no ultrassom, nem se fizer ressonância de parede, você não consegue fazer, nem punção. Então, é uma lâmina muito pequena que forma entre a gordura e a musculatura, e você tem aquele não contato, aquela não aderência. E isso vai fazer com que você tenha um edema, na verdade, inflamatório, naquela região da gordura entre a cicatriz umbilical e o pubis, que não vai melhorar com drenagem, não vai melhorar com absolutamente nada. Só vai melhorar quando você abre realmente e retira aquela camada mais espessa, que parece mais uma cartilagem, né? Para fazer a proteção da gordura e o músculo. E você vai promover de novo a aderência. Aí quando você abre e tira isso, está resolvido, na verdade. Você não tem nenhum problema mais. Um outro aspecto são as hérnias de parede, que você tem com frequência, porque passa o trocáter para fazer a cirurgia, e eles consomem, lógico, tudo que tem no corpo, né? Naquela desnutrição ou aquele catabolismo desenfreado, né, Bruno, que o paciente tem, e a aponeurose fica muito fina, e você acaba tendo, então, aquelas hérnias incisionais promovidas pelo trocáter. É muito comum ter essa associação também. Então, são 2 aspectos assim que eu queria colocar, que eu acho que são interessantes. E eu queria que alguém falasse aí sobre a silimarina como protetor, ou ajuda, né, no protetor hepático, ou na ajuda da esteatose também, alguma coisa assim nesse sentido. Deixa eu falar só do seroma primeiro, se vocês me permitirem. Então, a gente... pode falar. Eu vou deixar você falar do seroma,
eu vou passar para a Thaís a missão de falar sobre a silimarina, porém, eu vou fazer uma coisa até melhor, doutor Leci. O nosso amigo Bruno Zilber, ele vai dissertar sobre o desmovite, desmódio adjacentes associado ao litotânio calcário. Pode ser, Bruno? Eu acho interessante. Meu Deus do céu. Interessante. Então, a Thaís disserta sobre esse o Bruno sobre o desmovite e a Luísa fala sobre... Nem a palavra, aquilo que você ia falar. Seroma. Na verdade, o meu é rapidinho. Eu ia falar só em relação quando o paciente faz, né, o seroma, ou que é principalmente não esse subclínico que o doutor falou, mas logo no pós-operatório, ele precisa fazer punção, né, doutor, que normalmente acontece, ou quando ele sai da cirurgia com o dreno, as chances dele desenvolver uma anemia é bem grande pela própria, né, pelo de sangue que ele tem no próprio dreno e na própria... Então, a gente aumenta a ingestão hídrica e a gente faz uma suplementação de ferro já preventiva. Então, provavelmente o paciente vai ficar com dreno, dependendo da extensão da cirurgia, né? Então, essa dosagem do ferro vai depender muito. Eu tive uma paciente recente que fez um seroma porque ela resolveu fazer a cirurgia num outro estado e ela viajou de avião, forçou um pouquinho, acabou fazendo um seroma. E ela teve que fazer punção e várias punções, então levou a um quadro de anemia bem interessante, que a gente ficou observando, mas que foi necessário realmente um aporte nutricional um pouquinho maior. E o risco de fibrose também, né, doutor? Porque quando você faz, né, a punção e mobiliza aquele tecido, você tem aí um risco aumentado de fibrose. Então, eu uso muito bromelina na prática clínica para diminuir a fibrose, né? Então, tanto na lipoaspiração quanto na abdominoplastia, para evitar a cicatriz hipertrófica, queloide. Então, nesse sentido do seroma, é bem importante lembrar do aporte de ferro e para evitar esse processo fibrótico, a bromelina. Eu acho que são 2 nutrientes aí bem importantes. Fantástico. Thaís? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a sua pergunta, Bruno. Vou perguntar para o doutor Leci se ele acha no quesito recuperação cirúrgica e no quesito exigência do organismo. Um paciente com 130 quilos, a cirurgia plástica feita depois da cirurgia, por exemplo, do Y de Roux, ela é mais agressiva, exige mais ou menos do corpo uma recuperação, uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia estética? Não sei se eu consegui me expressar. Não entendi muito, não, Bruno. Por exemplo, eu vou explicar. A cirurgia bariátrica, ela é feita por laparoscopia, a gente sabe, a gente vê, né, que tem todo um processo interno cuidadoso e tudo mais. E o paciente, depois, quando emagrece, ele chega a tirar, às vezes, 180, faz uma cirurgia enorme, estética, né, para tirar o avental, aqui embaixo também. Isso exige mais do corpo do que a cirurgia bariátrica? Sem dúvida, Bruno, sua pergunta é ótima. Exige. Você pode ter um paciente que tenha 250 quilos, por exemplo, e vai fazer uma cirurgia bariátrica. Óbvio que o risco dele, no momento da bariátrica, é grande, por quê? Porque tem muitas comorbidades associadas. Por isso que aumenta o risco. Não pela cirurgia de per si. Se for só pela cirurgia, tranquilo. Entendeu? Porque o paciente, até no outro dia, ele já está indo embora para casa, normalmente. Tá certo? É um dia de internação normal. Desses pacientes brasileiros, né? Vamos colocar assim, né? Certo? Mas quando você vai fazer o que sobrou de pele, às vezes ele pesava 110 quilos, mas a flacidez ou o excesso de pele dele, como a Luísa já falou, por uma predisposição também genética, etc., fica enorme. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um abdômen avental que está no meio da coxa, o avental dele, junto com uma mama também que está quase no umbigo, na cicatriz umbilical. Por quê? Porque a recuperação metabólica desse paciente vai ser muito intensa. Isso dentro da experiência, lógico
que a gente tem, lógico que tem estudos científicos sobre isso, tem a área de segurança da cirurgia plástica, que tem um pessoal que estuda essa parte, mas eu estou falando assim, na prática clínica da cirúrgica, do dia a dia, eu, particularmente, quando o abdômen é muito volumoso, ou um braço muito volumoso, ou uma mama, eu evito fazer associado. Eu sempre faço um, depois eu faço o outro. Como nos casos da lipoaspiração, porque esse paciente também, ele perde muito na região glútea. E aí, quando ele senta, ele sente dor, porque o osso encosta, né? E ele tem um desconforto. Então, é comum eles pedirem o quê? Para que você coloque um enxerto de gordura no bumbum. Normalmente eles falam assim, olha, dói muito, então eu queria ficar alguma coisa aqui para me fazer uma almofada, né? Então você faz a lipoaspiração e tira a gordura e injeta na região glútea para poder fazer essa almofada, que dá um bom resultado estético também, mais funcional também. Nesses casos, quando... Pois não. Eu ia falar que às vezes o paciente chega pra gente e fala bem assim, mas eu só vou fazer uma cirurgia plástica, é tão simples, eu vou fazer prótese mamária, lipoaspiração e abdominoplastia e vou aproveitar e fazer uma blefaroplastia. Bem simples mesmo. Então quase não vai precisar de aporte nutricional, nem precisa consultar com uma nutricionista. Mas sabe o que acontece? Eu acho que essa simplificação que houve, ou um tipo de facilidade da cirurgia plástica, de chegar muito em várias camadas, você banalizou a cirurgia plástica. Então, a banalização leva as pessoas a ter esse tipo de conceito. Aí eu acho que cabe ao cirurgião plástico colocar o paciente no trilho, porque, na verdade, cabe você falar assim, olha, eu particularmente... Não, eu só faço bariátrico, eu só faço a lipoaspiração. Se tiver que fazer nas costas, eu só vou fazer para colocar enxerto no bumbum, eu só faço a lipoaspiração, raramente associo com outra cirurgia, porque apesar da incisão ser mínima na lipo, a alteração metabólica desse paciente, e aí sim você vai ter uma perda sanguínea grande, porque a gente injeta soro com adrenalina e faz a lipoaspiração, então você tira a gordura branca. A gordura está limpinha. Mas depois, quando a gente coloca um dreno, eu coloco um dreno por capilaridade, na verdade, não é por sucção, a quantidade daquele soro tingido, de sangue, é muito elevado. E associada à alteração metabólica desse paciente, você vai ter, lógico, uma anemia posterior à lipoaspiração. Se você for ver o hematócrito desse paciente, ele vai estar com 9,5, 8,5. Tá? E a recuperação desse paciente ao longo do tempo não dá para você só com alimento. Por quê? Porque ele tem um estômago, uma absorção reduzida, na verdade. Então, você vai ter que fazer um tratamento para anemia, né, com ferro, etc., e uma suplementação muito eficiente para que ele possa recuperar numa simples lipoaspiração com enxerto de gordura no bumbum, por exemplo, Bruno. Entendeu? Então, a cirurgia bariátrica, normalmente, aqui no Brasil, para o perfil do brasileiro, do obeso, ela é muito mais tranquila, porque a média, na verdade, do peso, ela é sempre inferior aí aos 140 quilos, etc. Muito bom, porque a banalização da cirurgia plástica foi um negócio que é muito evidente e ninguém percebeu isso, né? Exato. Bom, agora, então, Thaís, antes de você dissertar sobre silimarina, eu sempre tenho que fazer uma piadinha sobre silimarina, né? Nós vamos falar do cardo mariano, nós encontramos silimarina, silicristina e silibina. Eu sempre faço essa piadinha, se você for ter filhas e não sabe o nome que dá, você pode conversar primeiro com o cardo mariano, você tem três opções para nome de menina, silimarina, silicristina e silibina. Agora você pode dissertar. Isso foi uma piada, só para falar para vocês, tá bom? É para rir agora? É agora que a gente ri? É isso? Eu estou sofrendo bullying, viu, Aline? Eu vou ter que tomar silimarina depois dessa. Não, por isso que é bom a gente estar numa roda de conversa com um expert, porque a gente fala um pouco da parte e passa a bola, né? Então, na verdade,
o uso da silimarina, né, ela vai ajudar bastante a função do fígado em fazer a detoxificação. Então, esse fígado, ele tem um excesso de toxinas gigantesco. Quando a gente começa a ter um fígado com funções hepáticas alteradas, esse paciente vai ter um nível de intoxicação muito alto. E a silimarina, ela é um hepatoprotetor e vai ajudar aí vai ajudar o fígado a fazer essas vias de detoxificação. Eu gosto bastante de estimular o consumo de alimentos hepatoprotetor também pelo paciente, mas pensando que tem algumas dificuldades, né? Até porque a alcachofra, né, é um hepatoprotetor fantástico, mas nem todos os pacientes vão ter o apreço por ela, né? O grupo das brascas também, mas esse paciente normalmente ele tem muitas dificuldades digestivas, e aí entra o papel da suplementação. Eu, particularmente, na prática clínica, uso mais o Desmovit, e aí eu vou deixar para o meu querido amigo Bruno falar muito bem do Desmovit, porque realmente o papel na prática clínica, como esse processo de detoxificação hepática, dá esse fígado a recuperar as suas funções, reduzir essa gordura, essa esteatose hepática, eu realmente uso muito o Desmovit. Então, Bruno, vou passar a bola para você, por isso que eu gosto de roda de conversa, a gente ter vários experts aí na área para ajudar. Bruno, antes de você iniciar, Bruno, só rapidinho, doutor Lessi... essa piada, né? Não vou não, parei com piada, eu desisti de ser comediante, vocês fizeram... Doutor Lessi, o senhor viu que o senhor deu uma levantada de bola aqui, tremenda, né? Só para complementar o que a Thaís disse, a silimarina, doutor Lessi, ele vai agir principalmente estimulando a detoxificação, mas a parte da primeira passagem hepática. Então, ela estimula o metabolismo de primeira passagem. Sim. Tem muito artigo científico que mostra a diminuição das transaminases, da aspartato e da aminotransferase. Porém, hoje, nós temos no nosso mercado o Desmovit. Então, agora, fechando com isso, o Bruno, então, explica para nós aí essa inovação, né, e os benefícios do Desmovit. Beleza, então vamos lá, né? O Desmovit, bom, é um produto da Biotech, né? Ele é produzido na Itália por uma empresa que se chama Fito Itália. Essa empresa Fito Itália, ela detém 15% de todos os artigos científicos feitos de fitoterápico na Europa. Então, quer dizer, é uma empresa que trabalha muito com fito, né? O Desmovit, na verdade, ele é uma associação de dois fitoterápicos, né? O Desmodium adcendens com a alga Lithotanium calcárea. Ele não é simplesmente feito em manipulação, ele é feito num reator, né? Os dois se unem dentro de um reator, então não adianta misturar os dois, que não vai trazer o mesmo efeito, né? A alga Lithotanium calcárea, muita gente já viu na praia isso aí, né? É uma alga rica em cálcio, é um cálcio natural e biodisponível, né? Ele é um dos melhores cálcios minerais que existe, até mesmo porque a alga tira isso da pedra. Conforme ela vai se nutrindo, ela vai arrancando da pedra. E o Desmodium adcendens, Desmodium adcendens, todo mundo já viu, né? Ainda mais quem mora no interior, né? Quem nunca saiu do mato cheio de carrapicho na perna, né? O carrapicho, não comam aquele negócio, vai soltar o seu intestino e você vai lembrar de mim, tá? Não é para comer carrapicho, pelo amor de Deus, tá? O carrapicho é o Desmodium adcendens, né? Que é o mesmo carrapicho que todo mundo encontra aí. E o que acontece? Muito interessante do Desmodium associado à alga Lithotanium é por que associar a alga Lithotanium? Primeiro, pensando no cálcio. Como a gente não podia fugir de um fitoterápico, como a gente não podia fugir de um produto natural, e o cálcio, ele é o maior sinador celular que existe, é o nosso maior carregador, um dos nossos maiores carregadores também, o Desmovit, ele foi associado a natural, que é a alga Lithotanium calcárea, com esse intuito, né? De ele ter de ter um dos melhores veículos que existe para chegar no fígado, né? Aí no fígado ele faz algumas funções. Uma das funções que eu acho dele, do Desmovit no fígado, é porque ele aumenta a competência hepática. Quando a gente fala de detoxificação hepática no Brasil, a gente está falando de acelerar o metabolismo hepático, né? A silimarina, ela melhora
ela melhora o metabolismo hepático, ela melhora também, mas ela ajuda, na verdade, a você eliminar substâncias que estão intoxicando o fígado. Só que essa substância, se não intoxicar o fígado, vai intoxicar outros órgãos. Porque o fígado é o responsável por alterar essa substância para que ela seja eliminada ou na urina ou nas fezes. Então, quando você acelera o metabolismo hepático, algumas coisas você pode fazer de errado. A primeira é desonerar o fígado e onerar o resto dos outros tecidos. Né? Isso não pode porque os outros tecidos não trabalham com essas toxinas. É só o fígado que trabalha com essas toxinas. E um outro grande problema é que a gente sabe que muitos medicamentos detonam o fígado, porque a grande maioria dos medicamentos contam com o metabolismo hepático para que ele funcione. Você precisa ter conversões hepáticas do medicamento para que ele funcione. Principalmente na fase 1, que o Luiz citou, na fase 1 do trabalho hepático. E quando você acelera o metabolismo hepático, infelizmente, você também elimina a droga. Né? A gente tem alguns estudos feitos com quimioterapia, que quando você acelera o metabolismo hepático com o intuito de desintoxicar o fígado, você diminui o efeito do quimioterápico. Porque o quimioterápico deveria fazer efeito e o fígado está metabolizando ele de forma rápida, que infelizmente é o processo de drenar o fígado, que se fala aqui, né? De acelerar o processo de recolhimento metabólico, né? Então, o Desmovit, ele é o seguinte: enquanto você tem uma loja e você quer vender mais, e você tem 100 vendedores na loja, quando você acelera o metabolismo hepático para vender mais, é o paralelo que eu estou fazendo aqui, né? É a mesma coisa que você pegar uma loja, você já tem 100 vendedores, você vai colocar mais 100. Você vai ficar com 200 vendedores e assim eles vão trabalhar mais rapidamente. Vão vender mais porque você aumentou o material humano, tá? Isso é o processo de acelerar o metabolismo hepático, que hoje em dia a gente já não considera tão bom, não. Agora, é bem diferente de você pegar esses 100 que já estão na sua loja e falar para eles, ó, se vocês trabalharem por 200, eu te dou um bônus. Então você já está pegando 100 células que já estão trabalhando ali e fazendo com que ela trabalhe por 200. Você está melhorando a capacidade metabólica hepática e o Desmovit, ele aumenta a competência do fígado, tá? Por que processo ele faz isso? Diretamente, a gente não sabe ainda se a gente vê aumento de células de Kupfer, a gente vê aumento de criptócitos, a gente vê aumento de hepatócitos jovens e hepatócitos adultos, já maduros, né? Tanto que o Desmovit, ele não é considerado saudável para quando você tem, por exemplo, malária falciparum, né? O Plasmodium falciparum, que é da versão maligna, porque ele também atinge células jovens do fígado, diferente do Plasmodium vivax, né? Então a gente sabe que ele aumenta celularmente e vascularmente essa capacidade de metabolismo do fígado, o que é muito importante no bariátrico por um simples motivo. Quando o indivíduo perde 20 quilos num mês, ele simplesmente está desidratando praticamente 20 quilos de adipócito. Quando a gente fala desidratar, é um negócio meio estranho, porque o adipócito é 20% água. Mas a verdade é que a lipólise é a transformação do triglicerídeo em ácido graxo. O triglicerídeo ele fica dentro da célula, o ácido graxo é eliminado. Só que junto com isso você tem toxinas você tem toxinas lipossolúveis, você tem vitaminas lipossolúveis que ficam guardadas na gordura e são liberadas aos poucos. Tanto que vitamina lipossolúvel a gente não precisa administrar todo dia numa pessoa saudável porque a gordura está conta. Aí o cara vai lá e me desidrata 20 quilos de gordura. Quem que é o órgão responsável em transformar a substância lipossolúvel em hidrossolúvel? Para ser eliminado? O fígado. Todo processo de emagrecimento causa sobrecarga hepática. Todo processo de emagrecimento você tem que... O principal órgão a ser cuidado nesse, certamente o segundo órgão mais importante do organismo é o fígado, porque o primeiro é o intestino, é claro. Né? Então, no processo de emagrecimento, cuidar dessa sobrecarga hepática é fundamental, né? Agora, por fim, outra coisa que o Desmovit faz, tudo isso que eu estou falando foi testado, né? Desmovit com quimioterapia, o Desmovit em esteatose hepática, porque esteatose hepática é uma deposição de esterol hepático, então você tem um problema metabólico hepático. Mas um negócio muito legal do Desmovit é o controle da hepsidina. O problema é que no Brasil não se tem mais o hábito de falar hepsidina. O hepsidina, o Luiz não deve nem ter aprendido na faculdade quando ele fez, há 2 anos atrás. Né?
O Luiz entrou na faculdade com 10 anos de idade e se formou com 14, agora ele tem 16. Eu adoro falar de Epsidina, cara. Eu já falei mas que eu só tenho aparência de novo, mas a minha cabeça é de velho. Isso é verdade. E a epsidina, para quem não sabe, porque todo mundo fala assim, né? Ferritina é sinal de processo inflamatório. É mesmo. Ferritina é sinal de processo inflamatório, mas ele é um marcador secundário. Porque quando você libera muita epsidina num processo inflamatório, você libera muita epsidina. E aí você causa alguns distúrbios. Por quê? Porque o canal que permite a entrada de ferro na célula e o canal que permite a saída de ferro da célula, que a gente chama de ferroportina, que vocês podem chamar carinhosamente de ferroportinha, né, porque é uma porta da célula, ele é feito no citoplasma. E quando a gente libera muita epsidina, a gente degrada a ferroportina ainda no citoplasma. Ou seja, a gente não tem canal transmembrânico para deixar ferro sair e não tem canal transmembrânico para deixar ferro entrar. E aí que a gente toma o ferro mesmo. Primeiro, se o canal transmembrânico, o ferro não sai, se o ferro não sai, aumenta a sua ferritina, que é a consequência do processo inflamatório por aumento da epsidina. Então, ferritina está alta é porque a epsidina está alta. E se a epsidina está alta, a gente já está com problema hepático. E o outro problema, o ferro não sai, mas infelizmente o ferro não entra. E se o ferro, onde a gente mais absorve ferro, é na borda da escova intestinal, logo depois do estômago, e se o ferro não entra, ele vai sobrar para quem? Resíduo. Mudou o resíduo do intestino rico em ferro. Que microbiota usa ferro? A microbiota anaeróbica, e normalmente é as gram-negativas, né? Então a gente começa a ter um processo de aumento de pirotoxina, né? Pirotoxina é o nome que a gente usa para o lipopolissacarídeo, que a gente tem até uma apoptose causada por pirotoxina, que se chama piropoptose, tá? Então, o que é interessante do Desmovit é que quando você entra num processo inflamatório e toma Desmovit, ele não deixa a epsidina ser liberada em excesso. E o mais interessante, quando você está com... a gente tem alguns usos de drogas que faz com que caia a epsidina. E quando cai a epsidina, aumenta a ferroportina. A gente começa a ter hemosiderose, hemocromatose, pode ter problemas gravíssimos no processo de cicatrização. E quando o Desmovit é utilizado, ele não deixa a epsidina cair também. Agora, quando a gente vê todos os artigos publicados, obviamente a gente não conhece todos os mecanismos ainda. Funciona, é fitoterápico, que traz um pouco mais de segurança, não é porque é fitoterápico que é seguro, né, mas traz mais segurança. E os efeitos que a gente tem visto, eu não tenho estudado academicamente o Desmovit, né? Eu tô formando 2 doutores agora em bariátrico mesmo. Um que está estudando a microbiota de Y de Roux e outro que está estudando a microbiota do Sleeve, né? Eles já têm que entregar mesmo, já estão 4 anos de doutorado, já mamaram muito na teta do governo. Tá na hora de se formar mesmo, né? Mas os relatos que a gente tem das nutricionistas, né, como a Thaís, a Luísa, do uso do Desmovit, é maravilhoso. Eu tomo, né? Eu não tenho o menor problema em falar aqui, eu já tive muito problema com álcool, hoje eu sou outra pessoa, né? E não é fácil, para quem acha que não é fácil, e você não precisa... o que eu quero dizer para vocês, eu estudei pra caramba a minha vida inteira, eu tenho uma cognição boa, uns títulos, e há 18 anos eu trabalho na mesma área. Ninguém está livre do alcoolismo, tá? Então eu não tenho o menor problema disso. Então, de falar isso. Hoje eu já não tenho mais, mas eu gosto de falar sobre isso para todo mundo, porque tem muita gente que se identifica, certo? E o Desmovit fez uma recuperação hepática absurda, né? Eu já estou sem essa há um certo tempo, mas o Desmovit me ajudou demais a recuperar o fígado e boa parte do meu intestino. Então, como testemunho próprio, eu posso dizer que eu melhorei. Agora, lógico que nada disso foi eficaz, absolutamente nada foi eficaz sem a mudança do hábito alimentar. A reeducação alimentar foi a parte mais importante da minha vida até hoje. Até hoje. Eu não tenho o menor problema de falar, eu já fiz todo tipo de terapias que vocês podem imaginar. Na época que eu jogava handball, eu usei anabolizante, já fiz tudo que tem de errado, os recursos off-road, mas posso dizer para vocês que eu era considerado com asma congênita. Tipo, asma de nascença, quem nunca ouviu falar disso? Né, eu fazia bombinha semanalmente, eu tinha que comprar uma bombinha, 2 bombinhas, 3 bombinhas por mês.
Eu fiz reeducação alimentar há 4 meses, eu não sei mais nem onde está minha bombinha. Quer dizer, o asmático de nascença não é mais asmático. Eu era hipertenso, não sou mais hipertenso. Então, se disser que medicamento é muito importante, né? Mas medicamento serve para medicar, alguma coisa já está errada. Eu acho que, assim, se eu for falar realmente o que salvou a minha vida foi a alimentação, eu não tenho o que dizer. Bom, Né? eu vou discordar de você e vou incluir uma palavra e uma A pessoa. Sâmia. A Karina, com certeza. Karina Né? primeiro e depois a Sami agora, para complementar, fechar, sabe, aquele pacote, assim. Então, começa com a Karina e termina com a Sami. Não, mas eu vou falar o seguinte, a Karina, ela tem um saco do tamanho do Papai Noel obeso, né? Porque para me aguentar, né, eu sou muito excêntrico, eu tenho um monte de toque, sou péssimo, com um monte de toque, vocês não têm noção. E ali que a gente vê o que é uma parceria, né? Eu acho que relacionamento é parceria. Às vezes o cara não tá bem e ela tem que saber lidar com isso. E às vezes ela não tá bem e o cara tem que saber lidar com isso. Eu vou dizer, mulher, infelizmente, cede muito mais que homem, né? Homem é uma besta quadrada, movida por testosterona, que vê um baby doll e esquece tudo na vida. Agora, tá faltando muito da compreensão masculina, isso eu posso dizer. O homem tem que cuidar muito mais da mulher do que está cuidando. Bruno, vou aproveitar a deixa sua, já que você falou dessa parceria que você teve, que você tem, não que você teve, mas que você tem, e quem é mais próximo sabe de quanto essa parceria é importante na sua vida, né? Ah, sem dúvida. Vou aproveitar e vou fazer essa pergunta para a Aline. Aline, nesse processo que nós falamos de emagrecimento, nessa questão do estudo comportamental, o quanto é importante esse apoio, ali estar junto, ali a família, ou até mesmo se você está falando da esposa, do marido, ou o inverso, o marido passando por esse processo e a esposa vivendo, apoiando isso. Como você faz, Aline, para conseguir trazer esse companheiro, trazer essa família junto com esse paciente? Uhum. Não, é fundamental, né, esse suporte, seja, né, quando é mais adolescente, vir os pais, porque, ou até, né, no caso de qualquer, não só, né, do paciente bariátrico, mas esse suporte, né, familiar, ou, né, de pessoas, um vínculo positivo, que eu falo que são aquelas pessoas que a gente precisa ter por perto, que vão nos inspirar, vão nos motivar, que a gente, né, que nós falamos que a nossa vida, nosso mundo vai estar, né, tem oscilações, então nessas oscilações a gente precisa ter pessoas que vão nos levantar e falar, não, vamos, vai dar certo de novo, vamos tentar, né, caiu, e na compulsão, até mesmo isso que o Bruno trouxe, né, um exemplo super importante e de inspiração, né, até serve, para você ver, assim, que, não, ninguém tá, né, eu falo que ninguém tá, não é porque até eu, né, como psicóloga, eu faço terapia até hoje, e sempre tem coisas que eu quero mudar, sempre, né, tem os relacionamentos, tem filhos, então, o quanto que faz toda essa diferença, essa rede familiar, seja um esposo, esposa parceira, um pai, né, uma mãe, ou o próprio um amigo, né, que esteja com você, tem toda essa diferença, assim, no tratamento, inclusive, a primeira consulta, né, quando tem essa rede familiar que o paciente muitas vezes também não quer, né, que a família se envolva, mas quando ele se abre para isso, eu peço para vir nessa primeira consulta a família, né, assim, junto, ou o esposo, ou os pais, alguma coisa para que a gente possa fazer essa psicoeducação, assim, falar o que vai ser o processo, o que vai acontecer, o quanto de hábito a casa talvez vai ter que mudar algumas coisas, porque não adianta só o paciente se a casa continua só com o fast foods, algumas coisas assim que, né, vai haver um sofrimento. Então tem que ter essa parceria, mesmo em dietas comuns, né, a gente vê essas questões. Eu imagino que a Luísa, a Thaís vê, né, se a família não entrar numa mudança alimentar ali, né, junto, não vai, porque a pessoa não vai comer restrito e os outros comendo, né, um Big Mac, como o Bruno trouxe. Então, é um processo, e eu também acredito muito nessa questão da alimentação, né, o quanto que isso muda. E hoje, através de estudos, que a serotonina, né, boa parte dela é produzida no intestino, então se eu tenho essa questão bariátrica com menor absorção,
ou se eu tenho uma alimentação inflamatória que restringe, né, essa absorção, com certeza eu vou ter uma depressão, uma deficiência de neurotransmissores aí que vai afetar. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é essencial, porque não dá para, né, como você gostou da palavra, biopsicossocial, não dá para separar, assim, tá tudo muito interligado, são engrenagens que fazem parte uma da outra, e isso de trabalhar em conjunto, né, principalmente, eu acho que todos os pacientes a gente deveria ter esse olhar, mas principalmente, né, no bariátrico, transtornos alimentares, algo assim, é necessário, porque tem algo ali que, né, é impulsionado né, no alimento. Então, o que a gente pode olhar para isso? Não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Com certeza, Aline. Bom, minha amiga Luísa, ontem foi um dia muito especial para as nutricionistas, hoje é um dia muito especial para os educadores físicos, e como essas duas profissões uma frase que é assim, né? Na próxima pandemia, aonde você quer estar? No grupo de risco ou não? Bom, se você não quer estar no grupo de risco, vá atrás da sua nutricionista já e já procure o seu educador físico. Já comece a se exercitar agora. Eu estou usando muito isso, né, para cutucar as pessoas. Posso fazer só um aditamento, só aí? Pode falar, meu amigo. Só um aditamento, tá? Hoje é dia da educação do educador físico e depois de amanhã é dia do biólogo, tá? Nós jamais iríamos esquecer, nós jamais iríamos esquecer. Mas, cara, não tem como esquecer do biólogo. Sabe por que não tem como para nós esquecer do biólogo? Porque não tem como esquecer de você, Bruno, não. Tá certo. Eu só lembro do dia do biólogo porque vem 3 dias depois do dia da Nutri. Foi aí que eu descobri. Aí eu comecei a cobrar de todo mundo, né? Eu falo assim, parabéns, feliz dia da Nutri, ó. Dia 3 de setembro é dia do biólogo. Vai lá no dar um oizinho, né? Eu vou dar parabéns para você se você me der parabéns daqui 2 dias, daqui 2 dias. Aí você fala que biologia é a única ciência onde divisão e multiplicação é a mesma coisa. Perfeito. Agora a Luísa pode responder. Ô Lu, o que eu queria que você falasse é algo que é muito importante na nutrição, e ontem, como foi um dia muito especial, é a questão da nutricionista que eu vejo, e eu vejo muito em você. Você é uma nutricionista que estuda muito suplementação, mas nunca você deixou a questão da alimentação de lado. Eu falo isso também da Thaís, eu conheço muito bem a Thaís, o trabalho dela. A Thaís também estuda muito a questão da suplementação, mas nunca deixou a alimentação de lado. E eu tenho certeza que o Bruno também, porque eu já ouvi o Bruno falando isso muitas vezes, tem algo que é muito bonito e muito importante que a nutricionista faz na nossa vida, que é a modificar o nosso comportamento alimentar. Porque é um hábito que a gente repete muitas vezes durante o dia e nós vamos repetir muito na nossa vida. Como a Aline mesmo falou, e a minha família é assim, a minha família se reúne em volta da mesa. Para nós, a questão do comer é muito importante, é um momento de alegria mesmo, de felicidade. Então, Lu, falando do alimento e falando de obesidade, do paciente bariátrico, o papel. Fala para nós aí, para nós fazermos um fechamento. Você é uma pessoa que fala muito bonito, né? Escolhe muito bem a palavra. Fala para nós aí a importância da nutricionista na questão de modificação do hábito alimentar também. Bom, você, o Bruno, já jantaram aqui em casa, né? Então vocês sabem que a minha família também tem essa referência. Eu sou descendente de italiano, então a gente tem aí a comida como realmente esse símbolo de comemoração, de afeto, de carinho. Não existe festa sem você pensar. Na verdade, para a gente a festa é muito mais antes de estar pensando o que comprar, como fazer, cozinhar. E uma das coisas que para mim também serviu a pandemia, eu acredito que é para muita gente, é que a rotina de viagem, a rotina de trabalho, desde a Revolução Industrial, a mulher
perdeu aquela identidade de cozinhar, de preparar o alimento, de estar presente na alimentação dos filhos. Então, o nutricionista, ele tem esse papel, assim como a equipe multidisciplinar, né? Então, a psicóloga, o próprio médico, em diferentes áreas, de a gente voltar um pouquinho para essa questão familiar, a importância de ter, não precisa ser a mãe. Hoje eu tenho vários pacientes que quem cozinha é o pai, não tem problema, eu acho que, mas ter uma pessoa que seja referente, que envolva as crianças, que tenha esse carinho, essa relação de afeto com o alimento, né? Então, hoje eu até atendi uma paciente minha, uma paciente antiga, ela tinha uma dermatite atópica, usava corticoide até os 8 anos de vida. A mãe chegou no consultório porque ela falou, eu não quero mais usar o corticoide. A gente tratou, ela hoje não tem mais nenhum episódio, ela não teve mais, né? A gente conseguiu aí regredir bastante a doença, está em remissão. E pela pandemia ela aumentou aí 12% de percentual de gordura. Para uma criança de 9 anos é bastante, né? Então, assim, em 5 meses. Então, aonde que tá? Qual é a relação? A relação, ela tem um pai que cozinha, a mãe trabalha. Então, assim, o pai traz esse afeto, traz esse carinho, mas pela diminuição da questão da interação com os colegas, a ansiedade que isso gera, de não estar fazendo atividade física. Então, o que você falou, né? Então, a gente tem vários problemas. A gente tem problemas pré-pandemia, na pandemia, e vamos ter muito pós-pandemia em relação a toda essa dificuldade alimentar, né? Mas eu percebi o quanto... Eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Isabela. Gabriel come super bem salada, fruta, super, super. A Isabela, por sua vez, já é toda restritiva, seletiva. Então, obviamente que esses 5 meses que eu tô em casa e que eu interagi melhor com ela e participei com ela do preparo do alimento, ela está se alimentando muito melhor. Então, é a gente ter conscientização, é saber que esse fator alimentar, ele envolve todo o nosso lado emocional, o nosso lado psicossocial, né, como vocês mesmos estão falando. Então, acho que isso é bem importante. E a questão da obesidade, principalmente, não é restringir, porque se eu chego para o paciente e falo, você não pode comer isso, ele vai querer comer. Agora, se eu chegar para o paciente e falar, ao invés de você comer isso, você pode comer isso, isso, aquilo, né? São formas de a gente trabalhar muito com essa parte comportamental, de não impor, de dar sugestões. Eu sou uma nutricionista que eu não sou restritiva, né? Eu não sei fazer dieta restritiva, eu não sei restringir o paciente. Pelo contrário, eu sempre tento colocar nutriente, colocar opção, ensinar preparações fáceis para que ele leve isso para a vida dele. Eu acho que o grande conceito da nutrição e de quem também trabalha nessa parte alimentar é a gente ensinar ao paciente o caminho para alimentação saudável, né? E não dizer o que ele tem que comer. Muito bem, Lu. Obrigado. Sensacional. Pessoal, só vou dar um último recado. Para vocês todos que estão nos assistindo, nós, há 15 dias atrás, nós aprovamos pelo MEC a nossa pós-graduação no High Nutrition, a pós-graduação em ortomolecular e nutracêutica clínica, na modalidade em EAD, ensino à distância. E nós vamos estar iniciando uma turma em novembro. Porém, pessoal, as aulas não serão gravadas. Serão aulas, né? Claro, à distância, porém com aulas ao vivo. Então, você vai conseguir interagir com o professor também, né? E para você que está nos assistindo, nós criamos um cupom de desconto para você, Simpósio Online. Usando esse simpósio online, no telefone que está aparecendo aí na tela para vocês, você vai ter a isenção da taxa de matrícula, da taxa de inscrição na pós-graduação. Então, use então o cupom Simpósio Online para ter desconto, a isenção da matrícula na nossa pós-graduação, na modalidade em EAD, ensino à distância, porém, ao vivo. Ao vivo. Muito bem. Dado o recado, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez.
Daria para ficar aqui conversando com vocês a noite inteira, porque é sempre uma alegria em aprender, né, em trocar essa experiência com vocês. Cada um de vocês teve explanações enriquecedoras. Eu acho que para aqueles que querem tratar melhor o paciente, que eu falo sempre, né, enxergar o paciente como um ser único, né, na sua frente ali, é muito importante. Eu acho que essa troca aqui foi muito importante nesse sentido. Eu respeito e admiro vocês, não só pelos profissionais que vocês são, mas pelas pessoas que vocês são. E o mundo precisa de mais pessoas assim como vocês. E para mim é uma honra estar próximo e poder dividir esse tempo aqui com cada um de vocês, tá bom? Obrigada, professor. Nós que agradecemos aí a oportunidade, o convite, e estamos aí sempre à disposição. Foi muito bom. Eu me sinto honrado, que volto a dizer, na presença de todos vocês, aqui para falar que quando vocês receberem um convite para jantar na casa da Luísa, já marca uma cirurgia bariátrica depois. Porque ali você vai precisar até limpar a alma de tanta comida boa, cara. É bom, juro, é bom mesmo, não é brincadeira. E, putz, espero que quando tudo isso acabe, que na verdade só acaba quando vier a vacina, e olhe lá, né? Eu espero que a gente possa se encontrar e trocar um pouco de microbiota. Isso. Ótimo, diversificar. Obrigada, professor, pela aula, né? Foi ótimo. Falo que a gente sempre aprende um monte de coisa aqui, já, ó, de gravado. Vai ficar salvo no YouTube? Vai ficar salvo, porque eu quero assistir de novo. Obrigada a todos vocês. Muito bom, prazer. Obrigada. Bom, foi um prazer estar com todos, né? Aprendi muito, como sempre. O Bruno, Luísa, Thaís e Aline e professor Luiz, foi um prazer poder compartilhar essas horas com vocês aqui. Obrigada, doutor. Obrigada. Eu também agradeço aí iniciar nesse grupo tão, né, seleto e, enfim, né, profissionais excelentes. Fiquei apaixonada por cada um de vocês, o conteúdo. Eu falei, nossa, eu preciso marcar uma consulta com esse, com aquele. Já me animei. Eu sou o único que não atendo. Olha que coisa boa, porque eu sou biólogo. Ô, Aline, mas eu posso ser sua doutoranda, vamos lá. Ô, Aline, fica tranquila. Todo mundo deveria passar com você, viu, Aline? Fica tranquila. Ia dar um trabalho, né? Não, eu fiquei pensando, meu Deus, ela está nos analisando. Eu e o Bruno, os primeiros candidatos a dar ruim. Sabe quando falou que era psicóloga, eu já falei, já não vou falar nada no grupo. Aí quando eu aparecer, eu falei, também não vou falar mais nada. Né? Porque ela já boazinha, tem problema de autoestima, né? Tem problema, não deixa os outros falar, é uma falsão. Já deve ter anotado tudo. Fala, realmente a Karina é um anjo, Mas obrigada, foi ótimo, viu? Obrigada mesmo. Bom, gente. A gente que agradece, Aline. Pessoal, um grande beijo no coração de vocês, uma ótima noite, aproveita aí a família de vocês, descansem, que eu sei que amanhã cada um de vocês vai trabalhar muito, e obrigado mais uma vez, pessoal. E vocês que estão nos acompanhando também, uma ótima noite, foi uma honra estar aqui também, dividindo isso com vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos, pessoal. Obrigada, tchau.